O juízo investigativo e o livre-arbítrio de se manter desinformado. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje nós continuamos a nossa série a respeito da doutrina do juízo investigativo. Nos últimos 2 vídeos eu tenho trabalhado algumas questões sobre interpretação da Bíblia, tradição, psicologia e sociologia da religião, no contexto dos embates entre a doutrina do juízo investigativo da Igreja Adventista do Sétimo Dia e o catolicismo romano, e no último vídeo falei do calvinismo. E aí terminei falando assim, bom, se a doutrina do juízo investigativo é anticalvinista, podemos supor que é uma doutrina arminiana aceita entre os arminianos? E a resposta é que calma lá, que não é bem assim. E hoje eu gostaria de explicar um pouquinho mais a relação entre os arminianos de uma forma geral, ainda que naturalmente, sob perspectiva introdutória e superficial, e a doutrina do juízo investigativo. E para isso eu preciso explorar um pouquinho mais as relações entre os arminianos e os calvinistas, tá bom? Então vamos lá. Existem muitas polêmicas calvinistas contra a chamada doutrina aí do livre-arbítrio. Inclusive porque o calvinista está preocupado em defender uma retórica específica de depravação total, cuja solução só pode ser admitida em termos da soteriologia calvinista. Então, toda essa discussão sobre depravação total e livre-arbítrio entre calvinistas e arminianos tem esse pano de fundo como seu contexto. Então, basicamente é isso. O calvinista não pode admitir livre-arbítrio na humanidade, porque senão ele nega a depravação total que só pode ser resolvida em termos de eleição incondicional, graça irresistível, expiação limitada e perseverança dos santos. Então, o calvinismo se vê na obrigação de batalhar contra noções de livre-arbítrio para poder sobreviver como modelo teológico, doutrina e etc, tá bom? É importante vocês entenderem esse tipo de questão. O calvinismo só admite a sua própria visão da soteriologia na relação entre Deus e o homem como forma de superação do livre-arbítrio, tá? Não pode haver, por exemplo, uma graça preveniente que liberta o arbítrio do homem, pelo menos em certo sentido, para que mesmo em estado de queda, esse homem possa escolher se ele crê ou não crê no Evangelho, se ele obedece ou se ele não obedece o Evangelho. Porque na mentalidade calvinista, isso poderia colocar no homem uma instância decisiva entre crer ou não crer no Evangelho, e aí a instância decisiva da salvação é crer ou não crer no Evangelho, e aí a instância decisiva da salvação está no homem e não em Deus. E aí o calvinista acha que a sua noção de salvação pela graça fica prejudicada diante disso. E para, assim, tentar prevalecer dentro da sua visão de depravação total, de salvação pela graça e de todos os 5 pontos do calvinismo, então existe essa ampla polêmica contra o livre-arbítrio, beleza? E essa discussão pode se tornar, e frequentemente é bastante ampla, em torno de questões de exegese bíblica, de história da interpretação e também de psicologia e sociologia da religião, dentro dos mesmos termos aí que nós temos conversado nos nossos últimos vídeos, tá? E aí começa aquelas questões, qual é a definição de livre-arbítrio? E aí o livre-arbítrio deve ser considerado de forma compatibilista, e esse tipo de livre-arbítrio o calvinismo até mesmo consegue admitir e chama ele de livre agência, ou de fato o livre-arbítrio é libertário e o homem tem a escolha e é responsável pelas suas escolhas, e tais escolhas podem redundar em salvação ou perdição, e isso não quer dizer que o homem salva a si mesmo, mas que há um sinergismo entre Deus e o homem na experiência da salvação. Deus sempre toma a iniciativa, Deus capacita o homem pela graça, de maneira que quando o homem coopera, o homem não tem mérito, não salva a si mesmo nem por obras, nem por sua fé de sua própria criação e etc. Mas o homem precisa crer e fazer certas coisas, porque ele é capacitado pela graça para isso e instado pelo Evangelho para isso, e se não fizer pode ser justamente condenado, porque podia ter feito. Então o descrente podia ter crido, escolheu descrer, então vai ser condenado por ser descrente.
Mas ele não poderia ser condenado de forma justa por descrer se ele fosse absolutamente incapaz de crer e não houvesse nenhuma instância da graça divina habilitando-o para crer. Aí entra toda a questão de que na visão arminiana a graça não é irresistível, ela pode ser resistida, mas ela é resistida com culpa da parte daquele que resiste, tá bom? E aquele que não resiste não tem mérito, ainda que precise de fato cooperar e crer e se entregar e ser batizado e nascer de novo e lutar contra a carne. Um monte dessas questões aí são de fato obrigações e responsabilidades humanas na interação com Deus no processo de salvação. Então, os arminianos são sinergistas e não monergistas. E aí amplas discussões a esse respeito, tá bom? Beleza. Então, né, fica aquela questão assim, no calvinismo, o homem natural, ele não tem Deus, ele não tem graça, e ele é absolutamente incapaz de crer, de conhecer, de buscar, de entender ou de aceitar o evangelho, tá bom? E a única coisa que pode superar essas incapacidades todas é a graça salvadora de Deus. Entretanto, a graça salvadora de Deus, na mentalidade calvinista, não existe para todas as pessoas, inclusive só existe para os eleitos predestinados para a salvação. E aí começa um pouco dos nossos dilemas que contextualizam as polêmicas e as discordâncias entre calvinistas e arminianos. Como é que alguém pode ser repreendido ou condenado por não crer no Evangelho se ele é incapaz de crer no Evangelho sem a ação da graça? Então ele não creu no Evangelho correto, da forma correta para a salvação? Porque Deus não lhe deu essa graça. E agora, porque Deus não deu essa graça a esse homem não crê, e agora Deus vem e condena esse homem, dizendo, eu estou te condenando porque você não crê. Inclusive agora vem os calvinistas usados, né, por esse Deus predestinador, e briga com aquele que não crê no Evangelho, dizendo, seu herege, você não crê no Evangelho, pelo menos não de forma correta e no correto Evangelho. E agora, como é que o homem pode ser repreendido por não crer em algo que ele é incapaz de crer sem a ação da graça, e a graça não está sobre a sua vida para que ele venha a crer? Como que isso funciona? Bom, aí nessa hora o calvinista vira um profundo pentecostal e ele vai dizer que é mistério, varão, é um mistério muito profundo, tá bom? Interessante, né? Enfim, e tudo isso o calvinista vai tentar argumentar, vai tentar embasar, vai tentar defender com base em exegeses bíblicas, interpretações, história da interpretação da Bíblia, sociologia e psicologia da religião, tudo para não admitir o conceito completamente absurdo que ele mesmo defende e que ele mesmo pratica, né? Enfim, no contexto de repreender quem não crê no calvinismo, que está crendo no falso evangelho, e nem leva a sério a sua própria teoria, porque se o calvinista estiver correto, não adianta repreender o homem que não crê no Evangelho ou que crê numa versão herética do Evangelho, porque o homem assim faz porque não consegue crer, porque Deus não lhe deu graça, não lhe predestinou a ter esse maravilhoso entendimento do maravilhoso Evangelho, do Deus que não ama todas as pessoas, do Deus que não quer a salvação de todas as pessoas, do Cristo que não morreu por todas as pessoas. Tem algum pernilongo calvinista enchendo o saco aqui. E etc, entendeu? Então os calvinistas, eles estão aí envolvidos nessas questões como um todo e jamais vão admitir o completo absurdo, falta de lógica, falta de base bíblica e etc, né, da doutrina que eles pregam. Então beleza, então vamos lá, vamos tentar então admitir agora uma relação entre tudo isso, né, essa ampla situação, e a doutrina do juízo investigativo, inicialmente da parte dos calvinistas. Tá? Vamos reenfatizar um pouco isso. Então, dentro da visão calvinista, a doutrina do juízo investigativo é uma doutrina herética, porque, de fato, calvinismo e juízo investigativo são conceitos incompatíveis, e nesse ponto eu concordo 100%. Tá? Então, na visão do calvinista, quem crê no juízo investigativo, tipo esse herege do Ezequiel Gomes aí,
Ele crê de fato numa heresia mentirosa, num falso evangelho, que inclusive ele vai começar a pregar e ensinar para os outros deturpando a Bíblia, e ele vai se perder porque ele está pregando mentira em nome de Deus, em nome do evangelho, tá? E etc. Então, vamos lá. Quem crê no juízo investigativo é um herege que está indo para a perdição, tá? Então, por que isso está acontecendo? Porque quem acredita no juízo investigativo não recebeu a graça salvífica que capacita o homem a aceitar o verdadeiro evangelho. O Ezequiel não recebeu essa graça. Fazer o quê, né, pessoal? Nem todo mundo é predestinado para a salvação. O que mais? Isso posto, o Ezequiel crê no juízo investigativo porque ele é incapaz de crer no evangelho verdadeiro. Ele não consegue. Não é nem que ele quer ou não quer. O querer dele está tão depravado e marcado pelo pecado que ele não quer e não consegue querer. E não existe nenhuma força na graça de Deus para lhe fazer querer, porque de fato Deus não quer que ele creia no verdadeiro evangelho, e Deus predestinou Ezequiel para ser esse herege que vai fazer série defendendo heresia de juízo investigativo. E por isso ele está indo para o inferno. E ele vai queimar eternamente no inferno, apesar dele pensar que não, porque ele ainda, além de tudo, é um herege aniquilacionista, ele ainda vai queimar eternamente no inferno para todo sempre. Inclusive, só para contextualizar, né? Essa noite eu tive dor de dente, inclusive acho que eu vou no dentista daqui a pouco. E dor de dente é uma coisa muito ruim, né? Agora imagine uma dor de dente no meu corpo inteiro, em grau absolutamente maior, infinitamente maior do que a minha dor de dente aqui está nesse momento, por toda a eternidade. E é isso que o Ezequiel vai receber das mãos do maravilhoso Deus calvinista, porque ele é um herege que crê no juízo investigativo. E ele poderia crer diferente no verdadeiro evangelho? Não poderia. Ai, caramba, tem que ser muito crente para crer nessas coisas aqui, né? Parece que o Ezequiel não é muito crente. A única coisa que poderia quebrar essa lógica do Ezequiel que crê no falso evangelho do juízo investigativo e etc., seria a atuação da graça de Deus, para que ele pudesse ter a sua mente aberta, sua mente totalmente depravada, e ver a glória do calvinismo e do Deus que tem a dupla predestinação, e aí ele elege incondicionalmente, e ele tem a graça irresistível, e Cristo só morreu por ele, pelos queridinhos dele aí, os amiguinhos do Ezequiel também, só os escolhidos, etc. Então o Ezequiel não consegue compreender nada disso, porque ele não recebeu essa graça, porque Deus não deu essa graça, e ponto. Ou seja, essa graça não existe para quem crê no juízo investigativo, tá bom? E acabou. E ponto. Agora, se o Ezequiel for um eleito, mais cedo ou mais tarde... Agora tem alguém esmirilhando alguma coisa aí, deve ser um calvinista também, tá? Agora o Ezequiel, se for um eleito, mais cedo ou mais tarde vai deixar de crer na heresia do juízo investigativo e finalmente vai abraçar o maravilhoso evangelho calvinista, tá bom? E etc, né? E quem continuar crendo no juízo investigativo e não começar a crer no calvinismo, demonstra que não foi eleito e demonstra que está predestinado para a perdição. Cristo não morreu por ele, Deus não o ama, Cristo e Deus não desejam a sua salvação. Parabéns a todos os envolvidos que pregam doutrina absolutamente abominável como essa. Então Jesus não morreu por quem crê no juízo investigativo, ou pelo menos não para quem continua a crer e persevera a crer na heresia do juízo investigativo. O Espírito Santo não age de forma irresistível sobre essas pessoas e elas serão torturadas eternamente para a glória de Deus. Ei, coisa linda, né? Beleza, essa é uma doutrina absolutamente diabólica, não tem nem o que falar. Ainda que o pessoal seja cheio de chororô, cheio de mimimi, cheio de acusações de psicologia e sociologia da religião, não. O Ezequiel é um humanista que quer colocar os sentimentos humanos em Deus e quer que Deus responda ao homem naquilo que o homem crê que deve ser justo ou não. E agora Deus tem que responder para o Ezequiel e não o Ezequiel tem que responder para Deus, porque ele é um humanista que nega a Bíblia, que nega a graça. E aí agora eu sou repreendido por tudo aquilo que eu não posso evitar porque eu não recebi a graça que vocês calvinistas receberam, tá bom? Então, seja como for, nunca faz sentido essas repreensões calvinistas contra mim ou contra ninguém, e essa doutrina não faz sentido. E é por causa dessa percepção que existe a reação arminiana
ao calvinismo, beleza? E essa reação arminiana ela é contextualizada em séculos de história em torno desses embates, né? Então o Armínio, seus seguidores, etc., eles começam a compreender as incoerências bíblicas, as graves implicações da doutrina calvinista, e eles começam a recusar o calvinismo e eles começam a ser condenados e perseguidos pelos calvinistas, que inclusive estão predestinados a usar o Estado contra eles, né? Então o poder do Estado, especialmente ali inicialmente na Holanda, mas também em vários outros lugares, vai começar a perseguir, excluir, excomungar e expulsar das suas regiões os arminianos hereges. Olha que Deus maravilhoso predestinou os calvinistas a fazer coisas desse tipo. Daqui a pouco, inclusive, se você for mais herege ainda e for antitrinitariano, tem uma fogueirinha calvinista predestinada para você, tipo assim, né? Bem legal. Seja como for, Calvino tem os seus discípulos, Armínio tem os seus discípulos, e aí existem amplas discordâncias entre os discípulos de Calvino e de Armínio. Inclusive existem muitas questões acadêmicas se os discípulos de Calvino e os discípulos de Armínio deturparam o seu pensamento original. Existem muitas e muitas e muitas discussões muito interessantes sobre tudo isso, tá bom? Só que dentro dessa centenária discussão, os arminianos já se acostumaram com algumas coisas, tá? Da parte dos calvinistas. Então, como que o calvinismo age, reage, trabalha e trata o arminianismo? Com ataques usando a Bíblia, a psicologia e a sociologia da religião, usando a sua tradição protestante calvinista, e sínodo de Dort, sínodo disso e daquilo, e catecismo de Westminster, e não sei mais o que, toda uma estrutura, né, de tradição protestante. Os calvinistas usam teologia acadêmica, né, e agora escrevem milhões de livros e milhares de livros para defender aí as suas visões particulares, deturpar a Bíblia, deturpar a história da igreja, deturpar a história da doutrina, dizer que o calvinismo remonta a Paulo e esconder que, na verdade, o calvinismo remonta a Agostinho, pelo menos o velho Agostinho, e etc. E aí eles vão usar a filosofia, vão usar a psicologia e sociologia da religião, vão usar as suas, enfim, as suas editoras, a sua força e influência em termos de universidades, livrarias, editoras, um monte de coisa, e vão aí, né, fazer os embates anti-arminianos. E agora, os arminianos, assim atacados da parte dos calvinistas, começam a aprender a se defender. E os arminianos também são bons de Bíblia, de tradição, de teologia acadêmica, de filosofia, também entendem de psicologia e sociologia da religião, e etc. E os arminianos se defendem muito bem, obrigado, das críticas calvinistas. Os calvinistas espalham um monte de espantalho, se recusam a trazer a discussão para um nível mais profundo das questões e sempre querem rotular os arminianos de pelagianos, semipelagianos, humanistas que negam o evangelho. Sempre é essa mesma ladainha de sempre e etc. E muitas vezes se recusam a se aprofundar nas discussões em relação a algumas questões que são bastante importantes, tá bom? E aí, inclusive, só para dar um exemplo, tá? Vou colocar um link na descrição desse vídeo, de um programa de rádio que o calvinista Augustus Nicodemos gravou, que se chama Em Poucas Palavras, onde alguém lhe perguntou se Jesus só amava os eleitos. A resposta do Augustus Nicodemos tem uns mais de 10 minutos de conteúdo. Durante 30 segundos ele fala da pergunta, e ele responde que Deus não tem o amor salvífico por todos, porque nem todos são salvos. E mais de 10 minutos ele fica falando de depravação total, expiação limitada, e história do calvinismo, história do arminianismo, e como que o calvinismo tem uma lógica muito melhor do que o arminiano, tá? O que eu quero dizer com isso? O Augusto Nicodemos foge da pergunta, em 10 minutos de resposta ele comenta durante 20, 30 segundos a respeito, de fato, do tema da pergunta e fica lá falando de 5 pontos do calvinismo, 5 pontos do arminianismo, e os remonstrantes, isso e aquilo, fugindo claramente, obviamente, da pergunta.
né, da implicação daquilo que ele crê. E os arminianos estão muito acostumados com isso. O calvinista, no final das contas, não joga limpo na discussão, tá bom? Essa aqui é a verdade. Só que agora aqui acontece uma questão complicada. Pensa o seguinte: o adventismo surge na metade do século XIX. O calvinismo surge na metade final do século XVI. Então o calvinismo tem pelo menos aí 2, 3 séculos de história a mais do que o adventismo, certo? Então quando o adventismo surge, e o adventismo é uma religião de base arminiana, o calvinismo já está estabelecido há alguns séculos, já tem muito mais poder financeiro, já tem muito mais igreja, já tem muito mais teólogo, já tem muito mais produção acadêmica, já tem um monte de uma estrutura, né, bem forte, bem montada. E quando o adventismo surge na história, levanta a cabeça para fora da água, já está tomando pancada do calvinismo, certo? Isso é importante vocês entenderem. E aí, como eu já expliquei também no vídeo anterior, o calvinista ele gosta de se colocar na dianteira da discussão sobre o que é ortodoxia protestante. Inclusive eles fazem isso contra os arminianos, né? A ortodoxia protestante é calvinista. Se você é arminiano, você é heterodoxo, você acredita em heresias ou pelo menos erros teológicos, tá? E é tudo bastante interessante. Só que aí, o calvinista agora vai ver o nascimento do adventismo, que nasce nos Estados Unidos. O calvinismo reina em ampla medida dentro dos Estados Unidos. E aí, os calvinistas vão encher a igreja adventista de acusações gerais e contra a doutrina do juízo investigativo. Então, você já ouviu falar que a doutrina do juízo investigativo é anticruz? Se levanta contra o está consumado da cruz? Essa é uma teologia que nasce, essa é uma acusação que nasce na teologia calvinista. Você já ouviu falar que a doutrina do juízo investigativo prega a insegurança absoluta da salvação? Essa crítica nasce num contexto da teologia calvinista. Você já ouviu falar que toda a doutrina do juízo investigativo está baseada em Ellen White e não na Bíblia? Essa acusação nasce na teologia calvinista. Você já ouviu falar que o juízo investigativo é um remendo mal feito para justificar uma falsa profecia? Essa é uma acusação de natureza da história do adventismo que nasce num contexto da teologia e apologética calvinista contra o adventismo. Então tudo isso e muito mais nasce no calvinismo e agora se torna uma coisa muito interessante a gente perceber como que os arminianos lidam com as críticas contra o adventismo do sétimo dia. Os primeiros arminianos, que foram diretamente perseguidos pelos calvinistas, eles tinham muito receio contra tudo aquilo que vinha desta ala reformada da reforma protestante, tá? Dos calvinistas. Eles viam essas pessoas como pessoas que mal interpretam a Bíblia e praticam muitas coisas ruins para fazer a sua má interpretação prevalecer. Só que com o passar dos séculos, muitos arminianos agora estavam num contexto diferente, enfim, da sua experiência histórica, religiosa e tal. E apesar de terem as discordâncias, especialmente soteriológicas com os calvinistas produzem muita coisa interessante no âmbito da teologia, fora também da discussão soteriológica, e muitos arminianos bebem dessas fontes calvinistas. E tem muito arminiano que lê não só Calvino e seus discípulos diretos, mas coisas calvinistas em geral. Eu mesmo, na minha biblioteca, eu sou arminiano, tem um monte de livro de teólogo calvinista aqui. E vamos pensar, eu não fui perseguido pelos calvinistas na Holanda do século XVI e XVII, né? Então eu não tenho birra tão direta e específica contra o calvinismo. Então eu começo a beber dessas fontes calvinistas, inclusive, né, nem tinha preparado mostrar, mas tá aqui, né, Teologia Sistemática Calvinista do Franklin Ferreira, do Alan Miat na minha mão. Então vamos pensar que eu começo a inadvertidamente beber dessas fontes calvinistas aqui, e apesar de eu discordar de algumas coisas, eu começo a concordar com outras, e agora o calvinismo está me influenciando, está influenciando a minha visão, a minha forma de ver algumas coisas. E eu sou um arminiano que não sou adventista.
E agora eu vejo que o calvinista está levantando um monte de acusações contra essa religião nova, heterodoxa, que está surgindo, baseada em falsas profecias e falsas visões de Ellen White, e que nega a cruz, e que nega a expiação, e etc. Aí os arminianos entorpecidos dentro da sua experiência, né, com a Bíblia, com a história da interpretação, com a sociologia e psicologia da religião, começam a cair nas armadilhas do calvinismo e começam a propagar a retórica calvinista anti-adventista. Vai ficar muito interessante essa discussão aqui. E para tentar exemplificar o melhor possível que eu posso esta questão que aqui estou trazendo, eu gostaria de trabalhar brevemente algumas questões sobre a doutrina da expiação. A doutrina da expiação é uma das doutrinas centrais na discussão entre calvinistas e arminianos, especialmente a ideia de expiação limitada versus expiação ilimitada. Existe um monte de livros gigantescos só para falar de expiação, por quem Cristo morreu e etc., na visão calvinista e na visão arminiana, tá? Então esses dois grupos, em termos de sociologia, psicologia da religião, exegese bíblica, história da interpretação e etc., eles estão discutindo entre si profundamente há muitos séculos a esse respeito. Beleza? Surge o adventismo com uma ideia de expiação que vai um pouco além dessa discussão se a expiação é limitada ou ilimitada. O adventismo pega e abre a Bíblia e vai procurar o conceito de expiação lá na palavra de Deus. E aí o adventismo chega no livro de Levítico, por exemplo. Aí o adventismo enxerga que em Levítico 4 existe expiação para o perdão, ainda que em Levítico 16 seja necessária uma outra expiação para a purificação. E aí a relação entre expiação já e expiação ainda não, que a gente explicou durante a nossa série Análise Bíblica. Olha que interessante, além de tudo, o adventismo vê aqui que o bode Azazel fará expiação, e o adventismo encontra, por exemplo, em Números 25, que a expiação pode ser a descrição da punição do ímpio pecador que não se converte, que não se arrepende, que rebeldemente se levanta contra Deus. A morte de Zinri, aqui em Números 25, é descrita em termos de expiação a favor dos filhos de Israel, e aqui é a morte do rebelde que se levanta contra a lei de Deus, rebeldemente na cara de Deus, na cara do santuário e etc. Então, esses são dos conceitos de expiação. E agora o adventismo começa a dizer o seguinte, olha então pessoal, na Bíblia nós temos pelo menos 3 instâncias de expiação. A expiação pelo sacrifício, que depois dá lugar à expiação pela manipulação do sangue, e aí quando o sacrifício era feito lá na porta da tenda do santuário. Aí o sangue era trazido para dentro do santuário e era aspergido, e essa aspersão era descrita como expiação. E ainda no final dos tempos, em torno do ritual do bode Azazel, ainda existe uma expiação, que dentro da nossa visão, corresponde à punição do culpado pelo pecado em última instância, descrita como expiação, mais ou menos nos termos de Números 25. Opa, interessante. Só que perceba uma coisa que vai acontecer aqui dentro dessa discussão agora. Os calvinistas e arminianos, acostumados à mera discussão se a expiação é limitada ou ilimitada, parece que nunca pararam para pensar muito nessas coisas que agora o adventismo traz, com base em Levítico, com base em Números. Mas Levítico e Números são livros do Pentateuco, Antiga Aliança, Antigo Testamento. Isso aí está tudo abolido, isso é tudo irrelevante, etc. e tal. E agora, calvinistas vão olhar para essa compreensão adventista e encontrar aqui uma retórica de combate contra o adventismo. Ah, é? Então a expiação não é só na cruz, então você está negando a cruz. Ah, então a expiação, depois ela é feita no contexto lá do bode Azazel, que é o diabo e etc. Ah, então o diabo ajuda a salvar, né? Porque a expiação é sinônimo de salvação.
Ninguém fala da expiação feita pela morte de Zinri em Números 25, é óbvio. Ninguém fala da expiação descrita como a manipulação do sangue, e a manipulação, aliás, e a expiação agora é um conceito unicamente relacionado à cruz, e o adventismo é uma religião contra a cruz, que prega que o diabo é que vai carregar os pecados e ser punido pelo pecado, e ser a expiação do pecado no final das contas. Então ele é o salvador em última instância, ou pelo menos o co-salvador. Olha que visão absolutamente retardada. Mas é isso que o calvinismo prega. E os arminianos começam a beber dessa fonte e começam a divulgar essa mesma imbecilidade, que é um espantalho contra a fé adventista. O arminiano, nesse momento, ele ainda não consegue dar conta de que a doutrina do juízo investigativo é uma doutrina arminiana. Jesus morreu por todos, ainda que, numa segunda instância, as pessoas aceitem ou o rejeitem. Aqueles que o aceitam é feito, entre aspas, expiação por eles, no contexto do ministério expiatório de Jesus Cristo no santuário celestial. Então, o batismo, o arrependimento, o novo nascimento, a conversão, todas implicam em que há, naquele momento, expiação pelo pecado. De outra forma, de fato, a expiação geral e universal da cruz redundaria em universalismo. E por que não redunda? Porque Deus estabeleceu um plano de salvação onde Cristo morreria por todos, mas daria escolha para cada um e não atuaria em termos da graça irresistível lá do calvinismo tal e etc. Então a compreensão adventista é totalmente arminiana e conduz à ideia de que no final dos tempos o culpado inicial pelo pecado que contamina o santuário lá é o diabo e etc, que vai ser destruído. Isso é expiação. Mas isso não é expiação salvífica, isso é expiação condenatória em termos de fato da eliminação do problema do meio do povo, do universo e etc. Tá bom? Então assim como a morte de Zinri fez cessar a praga entre o povo de Israel, a destruição de Satanás fará cessar o pecado no universo. Então, a visão adventista é bíblica, compreensível, arminiana, tranquila e nem um pouco herética. Mas agora, os calvinistas se levantam criando espantalho, assim como fazem espantalho contra o arminiano, para estigmatizar a visão do juízo investigativo como herética, e os arminianos desavisados acabam fazendo o quê? Caindo na ladainha. E por que cargas d'água que os arminianos acabam caindo nessa ladainha como um todo? Porque, infelizmente, a gente tem muita dificuldade como seres humanos de cumprir a regra áurea. Fazer aos outros o que nós gostaríamos que se fizessem conosco, né? E o que eu estou querendo dizer com isso? Quando a minha religião é atacada, eu respondo de forma profunda as críticas dos críticos contra a minha religião. Contra uma pessoa de outra religião, quando uma pessoa de outra religião critica outra religião com a qual eu não estou diretamente relacionado, eu não vou lá fazer uma defesa profunda daquela religião contra aquele que está lhe atacando. Até porque essa outra religião também não é a minha religião, nós estamos também numa competição religiosa em função de qual versão do evangelho é mais correta e mais verdadeira e vai ganhar mais mercado religioso. Então agora é útil para mim pegar essa crítica desse crítico contra essa religião, me unir a ele para combater essa nova religião. E agora, os arminianos se unem aos calvinistas para fazer contra os adventistas aquilo que os calvinistas fazem contra os arminianos. Criar espantalhos, estarem dispostos a discutir as questões de forma mais profunda, e tudo é espantalho. Vai tentar discutir juízo investigativo com algum arminiano aí famoso no Brasil. Ele não vai gastar o tempo dele, ele vai dizer, olha, isso tem base em Ellen White, isso nega a cruz e a salvação, tchau pra você. Ó, amigo, mas tem aqui essa... Não, cara, tudo isso você está distorcendo a Bíblia e tal, e o que importa é que a expiação é ilimitada, isso já basta para nós, não precisamos nos aprofundar mais na compreensão da expiação bíblica para entender nada disso, tudo isso é irrelevante. Nós já vencemos o catolicismo, nós já vencemos o calvinismo, agora nós já vencemos o adventismo, e o arminianismo que é o braço verdadeiro da religião cristã. Tá bom? E nós não precisamos rever nada em função do que o adventismo tem a oferecer, porque tudo tem base só em Ellen White, e fica distorcendo a Bíblia para defender Ellen White. Esses são os espantalhos que se criam e que muitas vezes se propagam no contexto arminiano, que tem grande fonte no contexto
calvinista, tá bom? Então é muito importante vocês entenderem essas questões que, né, são relacionadas a amplas discussões bíblicas da história da interpretação e da psicologia e sociologia da religião. Tá? E é isso em relação a basicamente tudo. Veja, por exemplo, uma outra questão. Os arminianos estão prontos a defender a sua fé contra o cessacionismo do calvinismo. Tá? Os calvinistas são cessacionistas, dizem que os dons espirituais, especialmente línguas, profecias, curas e tal, em grande medida terminaram no tempo do Novo Testamento. Isso não quer dizer que Deus não é soberano para curar o que ele quiser curar ou dar dons que ele quiser dar, mas tudo isso cessou e agora o que existe é uma obra diabólica de engano de humanistas que tentam manipular Deus para pregar curas e milagres e não sei mais o que, tá? Toda uma treta em função de cessacionismo ou continuismo entre alguns calvinistas e alguns arminianos, especialmente pentecostais, tá? Arminianos pentecostais. E nessa hora, os arminianos defendem o continuismo de forma profunda. Existem muitos livros excelentes sobre isso, inclusive. Mas continuismo para dizer que Ellen White foi profeta não pode. Porque os dons continuam, mas Ellen White não pode ter tido um dom profético de jeito nenhum, porque Ellen White prega o sábado, eu sou arminiano, não guardo o sábado. Ellen White fala de expiação em termos aí dessas três questões que falei, eu não falo disso dessa forma, e tudo que não é da minha tradição, da minha religião, da minha interpretação, já não precisa ser estudado, compreendido, aprofundado com base na Bíblia. Eu posso simplesmente descartar tudo isso, apesar dos dons continuarem a existir, Ellen White foi falso profeta e não verdadeira profeta. E naturalmente, nenhum arminiano está muito disposto a se aprofundar nos estudos sobre Ellen White. E aí o que eles fazem? Eles pegam ex-adventistas que conhecem bastante de Ellen White e por razões particulares e tranquilas e normais podem se levantar contra o ministério de Ellen White, bebem dessas fontes, então pronto, agora está provado, já que Ellen White tem pessoas que um dia creram nela e deixaram de crer, já está provado que tem um monte de incoerência, porque isso que os críticos dizem sobre Ellen White agora é tomado como verdade, não precisa se analisar profundamente nem a Bíblia, nem a obra de Ellen White quando a gente combate o adventismo. É mais ou menos dentro destas questões, né, de psicologia da religião, sociologia da religião, à luz da Bíblia e da história da interpretação, que contextualizam as discordâncias dos arminianos em relação ao juízo investigativo e também as discordâncias dos adventistas em relação a esses arminianos, tá bom? Então as discussões são muito interessantes e etc. E a gente vai precisar pensar e repensar tudo isso se a gente quiser entender de fato a natureza do embate em torno do juízo investigativo. Até porque vamos trabalhar na hipótese da doutrina do juízo investigativo ser biblicamente correta. Arminianos, sejam eles wesleyanos, clássicos, pentecostais, neopentecostais ou qualquer tradição arminiana, calvinistas de uma forma geral, sejam eles presbiterianos ou igrejas congregacionais, não sei mais o que, católicos em geral e todo mundo, tá todo mundo bastante distante da verdade bíblica. É a implicação da doutrina do juízo investigativo. E se assim for, as implicações disso são muito pesadas. Todas as tradições, todas as religiões, todas as denominações, seja católica, evangélica, protestante, calvinista, arminiano, tem que rever algumas questões do estudo da Bíblia, porque a doutrina do juízo investigativo é correta com todas as suas implicações em relação à guarda do sábado, em relação à não imortalidade, em relação a um monte de questões em torno da ideia, em torno do historicismo, em torno da identificação do catolicismo e das filhas como uma grande Babilônia, então toda a igreja que guarda o domingo, que despreza o sábado, que adora imagem de escultura, que crê em imortalidade da alma e um monte dessas coisas, faz parte desta grande Babilônia mística. E naturalmente agora as reações dos arminianos, por exemplo, em relação a tudo isso vai ser muito emocional. Então você está dizendo que nós não somos irmãos, você está dizendo que nós vamos para o inferno, você está dizendo que nós estamos errados e etc. Sim, é mais ou menos isso que nós estamos dizendo.
Talvez não com todas as letras e com todas as implicações que essas pessoas assim enxergam, mas veja que o contrário é verdade. Não são essas pessoas que têm aí igrejas e sites de apologética e não sei mais o que dizem que os adventistas não são irmãos, são perdidos, vão para o inferno e não sei mais o que. Então por que seria errado nós pensarmos assim a respeito de vocês se vocês pensam assim a nosso respeito? Não, porque nós podemos pensar assim sobre os adventistas, mas os adventistas, quando pensam assim sobre nós, são sectários, heréticos, exclusivistas e diabólicos. A incoerência é absoluta dentro da questão, claro. Uma coisa importante de dizer em relação às compreensões adventistas, especialmente sobre a Babilônia mística, que nesse ponto inclui a Igreja Católica e todas as igrejas que guardam o domingo e creem em imortalidade da alma e etc., é que isso não é um juízo definitivo sobre a perdição dos membros presentes dentro dessa estrutura. Tá? Apocalipse 18, inclusive, é muito claro em dizer: sai dela, povo meu. Tá bom? Então, ninguém aqui está dizendo que as pessoas pertencentes a todas essas denominações e ramificações calvinistas, arminianas, pentecostais, neopentecostais e católicas sejam todas perdidas e só o adventista é salvo. Geralmente essa é uma forma de espantalho que se tenta criar para criar mais preconceito ainda contra o adventismo, tá? Talvez algum adventista maluco pense alguma coisa mais ou menos nessa direção, mas aí é um problema de falta de educação exegésica, bíblica e etc., e problemas de sociologia e psicologia da religião da parte desses adventistas que tentam concluir nessas direções tão exclusivistas assim e etc. Dentro desse ponto, existe uma ampla discussão em torno de eclesiologia, tá? Provavelmente a eclesiologia adventista é um dos braços menos bem desenvolvidos dentro do adventismo em termos de teologia. O adventismo tem uma soteriologia muito bem desenvolvida, uma escatologia muito bem desenvolvida, mas em termos de eclesiologia, inclusive esse é um dos focos, né, da igreja para de fato melhorar, produzir mais a respeito disso, para inclusive esclarecer um pouco dessas relações entre aquilo que é a igreja remanescente e a Babilônia, né? Os salvos e os perdidos. E não é exatamente assim que o adventismo pensa, nem Ellen White não pensa assim, nem muitos outros não pensam assim, eu não penso assim. Ainda que não precisamos aqui negar que toda a igreja que guarda o domingo, pisa o sábado e crê em imortalidade da alma faz parte da Babilônia mística dentro da nossa compreensão do Apocalipse, e a mensagem é: sai dela, povo meu. Se é povo do Senhor, sai dela para não serdes participantes nos seus pecados, tá bom? Pecado é transgressão da lei, só para quem não lembra ou não conhece a Bíblia, tá bom? Não lembra da Bíblia ou não conhece a Bíblia. Fechou, pessoal? Então, assim, olha, é muito importante perceber muitas questões que estão agora por detrás desta ampla discussão, porque elas contextualizam o contra-ataque dessas tradições, denominações, religiões, compreensões e tradições teológicas contra a doutrina do juízo investigativo. A única coisa que eu realmente lamento em relação a tudo isso é que, em geral, essa discussão é colocada em bases muito superficiais. Eu sou o tipo de pessoa que não me furta a discutir as questões, tá? Com a maior profundidade, honestidade, clareza e seriedade possível. Mas eu, por exemplo, não encontro pessoas dentro do movimento católico, calvinista ou arminiano que realmente sejam interlocutores sérios em função das questões do juízo investigativo. Tudo é muito raso, tudo é muito baseado em espantalho, tudo é muito baseado em retórica psicológica e sociológica da religião, e pouca gente está de fato se aprofundando nas questões bíblicas, e isso é muito frustrante, porque o que me importa de fato são as questões bíblicas, tá bom? Que são inclusive da Bíblia que nós tiramos todas essas compreensões, como está bem esclarecido dentro da minha série, ainda que essa série seja introdutória e superficial, não é nada assim muito profundo não, tá bom? A gente pode se aprofundar muito ainda nessa questão, mas é importante vocês entenderem que aqui a gente está fazendo uma mera abordagem de fato popular para as pessoas entenderem da melhor forma possível esses conceitos e as implicações desses conceitos em função de toda a ampla polêmica sobre o juízo investigativo. Beleza? Então, no próximo vídeo, eu ainda vou trabalhar um grupo muito especial que está implicado
dentro das discussões sobre juízo investigativo no contexto religioso, para a gente poder, depois do próximo vídeo, avançar um pouquinho mais em algumas questões muito interessantes. Então, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, se o Senhor quiser.